Gente, graças a paz, a gente está aqui para aprender sobre um pouco do Antigo Testamento e solta a vinheta aí. Eu queria convidar vocês vocês em Levítico 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Senhor, Deus de vocês, sou santo. A gente está vendo nesse texto um pedido de um Deus que se diz santo para um povo que não é santo e provavelmente com um propósito, com um porquê e com uma finalidade. A gente sabe de toda a história pecaminosa do homem, de toda a sua queda, e Deus cria todas as coisas e faz ali a coroa da criação. A despeito de sermos a coroa de criação, ainda somos barro, mas mesmo barro sendo, somos a coroa e o mais bonito disso tudo. E não gosto de usar só o aspecto de bonito, como a gente gosta de usar eu sou bonito porque sou a imagem e semelhança de Deus, mas eu gosto de falar no sentido que eu sou a imagem e semelhança de Deus não por causa do aspecto físico, mas porque eu posso ter características da personalidade e do caráter desse Deus, e aí me faz ser igual a Ele. Nesse processo de toda a reeducação de Deus para o homem agora pecaminoso, Deus ele entra num processo muito longo. Eu gosto de, olhando para a Bíblia, dividir esse processo em leis, rolos e escritos, proféticos e poéticos. Depois a gente entra no Novo Testamento com o Evangelho, Atos dos Apóstolos, cartas e revelação. E para começar, eu queria, convidando vocês a esse texto do pedido de Deus de santidade para alguém que não é santo, também ler com vocês o mesmo Levítico, no capítulo 16, no versículo 6. E aí nos ensina assim: primeiro Arão sacrificará ao Senhor um novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para obter perdão dos seus pecados. O que eu quero trazer para a gente hoje é que a ideia do Novo Testamento não é hoje usada como doutrinária, justamente porque a gente precisa passar por alguns processos de reeducação no campo natural da nossa vida para a gente ter esse entendimento de uma forma espiritual. Se nós olharmos para as Escrituras, nós vamos ver ele tentando trazer toda as Escrituras, toda a riqueza da lei de uma forma espiritual e não mais natural. E quando eu olho toda a educação espiritual que eu preciso ter, eu não posso desvincular isso de algo que começa na forma natural. Então, toda vez que nós formos educados espiritualmente, provavelmente Deus nos falará algo natural. A ideia é que não existiria uma santidade e uma remissão de pecados individualmente por causa do homem. O homem, agora que ele erra, ele recebe uma tatuagem no seu estado de espírito, ele recebe uma tatuagem no seu estado almático de pecador. E é algo que nunca vai se desvincular. Nós aprendemos sobre Romanos 12, nós vemos que o pedido desesperado de Paulo é: eu rogo-vos pelo amor de Deus que vocês não se deixem conformar pelo padrão do mundo, mas que vocês transformem na renovação da sua mente. Porque o ato de se transformar, de se conformar com o padrão do mundo, é uma tendência minha. Eu tenho uma tendência muito fácil, nós temos uma tendência muito fácil em nos conformar com aquilo que é errado. Mas existe em nós uma semelhança com Deus que é um potencial para transformação, para mudança, para crescimento. E esse processo de reeducação precisa estar atento aos nossos olhos. Se nós olharmos para a história da humanidade, nós vemos que a Bíblia ela é muito humana. Na verdade, a Bíblia não trata de poderes espirituais, a Bíblia trata de humanidade, de passagens humanas da vida. Nós vamos ver que por passagens de vida parecidas, as pessoas elas
ficaram desatentas e acabaram escorregando na sua caminhada, porque exatamente não entenderam que nós somos reeducados naturalmente para fases maiores e não vivermos algo para que sempre tenhamos a mesma postura. E a gente veria ali no finalzinho do primeiro livro dos Reis que agora o rei local ali de Israel, do Reino Norte, ele chama Josafá para uma luta e Josafá lhe dá um conselho. Vamos ler junto? 1 Reis 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no terceiro ano, enquanto Josafá, rei de Judá, visitava Acabe, rei de Israel, Acabe perguntou aos seus auxiliares: vocês não sabem que os assírios ainda ocupam nossa cidade e Ramote de Gileade, e nós estamos aqui sentados sem fazer nada para retomá-la do rei da Síria? Então ele se virou para Josafá e perguntou: você mandaria seu exército junto com o meu para retomarmos Ramote de Gileade? Josafá, rei de Judá, respondeu: mas é claro, você e eu somos irmãos. Meu povo está às suas ordens e meus cavalos estão a seu serviço. E ele acrescentou: deveríamos primeiro nos perguntar ao Senhor para termos certeza do que Ele quer que façamos. Então, Acabe mandou chamar 400 profetas e perguntou a eles: devemos ir a Ramote de Gileade ou não devemos? A gente vai ver que houve um processo. Primeiro, uma necessidade, depois um objetivo a se buscar, e antes de traçar esse objetivo, uma consulta a Deus. E essa consulta a Deus agora não vai acontecer na continuidade do capítulo. Nós vamos ver no terceiro capítulo de 2 Reis que troca-se os reis e existe uma necessidade igual. Agora Moabe não quer pagar imposto e Jorão, filho de Acabe, é rei no Reino Norte. Josafá continua no Reino Sul de Judá e acontece o mesmo processo. Uma necessidade, um objetivo diante de uma necessidade. Mas dentro disso não acontece o que nós lemos. Ninguém procura consultar ao Senhor. Porque nós achamos que por eu estar rumo a um processo que eu já passei uma vez, eu não preciso consultar a Deus. Só que toda vez que a gente passa uma fase na nossa vida, provavelmente a próxima, a despeito de parecida, é maior. E nós vamos ver que agora falta água no deserto de alguém que tinha certeza da vitória, porque já tinha vencido daquelas histórias, daquelas guerras uma vez. E a nossa atenção para essas mudanças da vida, para esses processos da vida, para essas crescentes da vida, precisa estar muito aflorada, para que a gente entenda, o Antigo Testamento entenda essa reeducação e entenda também o texto que nós começamos de Levítico. Eu convido vocês a acompanhar a gente nessa série de ensinamentos sobre essas 7 partes em que eu dividi a Bíblia para entendermos melhor. Amém?